Olá, amigos! Eu quero falar com vocês hoje sobre o chamado pré-questionamento. Já ouviu essa expressão? Tem muita gente que não conhece, né? Na faculdade às vezes não foi abordado, na advocacia não tem prática nos tribunais superiores, acaba não conhecendo essa expressão. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O pré-questionamento, tá? Por força do artigo 102, inciso 3º da Constituição e 105, 3º da Constituição, que regulamentam respectivamente o cabimento de recurso extraordinário e de recurso especial, o extraordinário ao STF, especial ao STJ, eles determinam, esses artigos constitucionais, esses mandamentos da Constituição, eles estabelecem que para se interpor um recurso extraordinário, eu tenho que ter a violação de uma norma constitucional. Para se interpor um recurso especial, tem que ter uma violação de uma norma, uma lei federal. E eu exijo que essa matéria tenha sido discutida, tenha sido debatida pelo tribunal recorrido. Se você pegar a leitura do artigo 102.3 e do artigo 105.3, você vai perceber que eu exijo que essa matéria tenha sido debatida, tenha sido discutida nos tribunais inferiores. Então veja bem, foi dada uma sentença, interpus a apelação, estou no TJ ou no TRF, quero ir ao STJ. Para eu ir no STJ, eu dependo que aqui ou no TRF tenha tido debate sobre a lei federal que eu entendo como violada. Isso é o pré-questionamento. Se eu não conseguir demonstrar que houve esse pré-questionamento, eu não posso levar o meu recurso ao STJ ou ao STF, agora falando de normas constitucionais, evidentemente. Então você perceba que isso passou a ser um requisito de admissibilidade do recurso especial extraordinário. Não obstante ser um requisito de admissibilidade que se embaralha com mérito, é inevitável. Eu tenho que discutir essa questão de fundo para poder levar a matéria ao STJ ou ao STF. E aí o CPC deu um tratamento especial ao pré-questionamento. Você vai achar isso no artigo 1025 do Código de Processo Civil. Muito comum nós chegarmos ao tribunal e o acórdão aqui do tribunal não ter tido debate sobre essa matéria. E a parte interpõe embargos de declaração, provocando com que o tribunal se manifeste sobre essa norma supostamente violada. São os famosos embargos de declaração com efeito de pré-questionamento. Você está embargando, alegando que há uma omissão no acórdão de uma matéria que você ventilou na apelação, por exemplo, e o tribunal se recusou a se manifestar sobre aquele assunto. Então eu estou provocando embargo de declaração com efeito de pré-questionamento. Vários assuntos já foram tratados em cima disso. Por exemplo, a súmula 98 do STJ, ela fala que esses embargos de declaração com fito, com propósito de pré-questionamento, ele não é protelatório. Consequentemente, te exime de tomar a multa dos embargos de declaração protelatórios. Mas eu quero chegar a outro ponto, tá? Nós temos duas súmulas que classicamente sempre foram muito utilizadas pelo STJ e pelo STF. A 356 do Supremo e a 211 do STJ. O que o CPC ele consagrou? Ele consagrou a tese do STF, que é o que está na súmula 356 do STF. O que a súmula 356 do STF ela determina? Considera-se pré-questionada a matéria quando eu ventilei aquela matéria nos embargos de declaração. Né? Então você considera pré-questionada a questão suscitada nos embargos de declaração a despeito dele ter sido julgado no mérito ou não. Então se eu embarguei a matéria e o tribunal não se manifestou sobre aquele assunto, mas eu suscitei nos embargos, não tem problema. A doutrina apelidou isso de pré-questionamento ficto, porque é um pré-questionamento sobre a matéria debatida no ED, nos embargos de declaração, ainda que no acórdão eu não a tenha sido debatido. Diferentemente do STJ, que era a 211. A 211 do STJ ela exigia uma manifestação expressa, exigia uma manifestação explícita. Aí o artigo 1025 ele pegou e falou: considera-se incluídos no acórdão a questão suscitada nos embargos de declaração. Criou-se uma presunção, criou-se uma ficção jurídica. Você está me entendendo? Olha o que o 1025 fala: considera-se incluído no acórdão. Isso é uma ficção jurídica, isso é uma ficção legal. Eu presumo que está no acórdão. Ah, mas de fato está? Não, de fato não está. Mas eu suscitei no ED, então automaticamente eu considero incluído no acórdão. Claro que eu tenho que suscitar o ED numa hipótese que seja de ED, né? Pelo amor de Deus, tem que ter omissão, contradição, obscuridade ou erro. Embarguei aquela matéria. Matéria que o tribunal não se manifestou, não obstante eu ter suscitado em apelação. Ele não se manifesta. Bem, se o tribunal deu provimento ou não ao meu embargo, aos meus embargos de declaração, isso não faz diferença.
porque se adotou a súmula 356 do Supremo, prevista no artigo 1025 do Código de Processo Civil. Ou seja, a súmula 211 do STJ, ela está superada. Agora tome muito cuidado, tá? Não é porque ela está superada que quando você for interpor o seu recurso especial, por exemplo, você tem que levar dizendo que eu embarguei com fundamento no 1025 e o tribunal não se manifestou. Porque quando o tribunal não se manifesta, ele em tese está violando o 1025. Então você vai interpor o seu recurso especial, levando ao STJ a violação do artigo 1025 e subsidiariamente as questões de leis federais que você estava debatendo dentro do seu recurso. Tudo bem? Então ficou boa para você essa dica? Toma cuidado. O CPC adotou a súmula 356 do STF e abandonou a súmula 211 do STJ.